Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida, Deus abençoe em nome de Jesus. Sempre a gente inicia dando um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sexta-feira, não sei como está na sua cidade, sexta-feira, aqui está muito frio em São Pedro da Aldeia, uma chuvinha, um tempo frio, a gente fica até pensando, né? Nesse mesmo período, ano passado, nós tínhamos um tempo legal, não é? Hoje nós estamos em novembro, já chegando o período do verão e continua esse frio, continua essa chuva, mas em tudo damos graças. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Hoje, 5 minutos com Deus, canal PIB Bairro Fluminense. Estaremos contando uma história, como nós tínhamos falado, na sexta-feira, nós iremos falar uma história bíblica para você. Ok? E nessa história eu quero contar para vocês, nesse dia, nessa sexta-feira, falar sobre um personagem bíblico chamado Jonas. É um personagem que muitos conhecem, com certeza, e muitos também não conhecem, porque o nosso canal ele chega a muitas pessoas, graças a Deus por isso. Temos mais ou menos aí 495, 496 pessoas inscritas no nosso canal, e a gente fica feliz em muitas dessas pessoas terem acesso aos nossos vídeos. Então, eu vou estar falando essa história sobre Jonas, aí vocês perguntam, pastor, quem é o Jonas? Né? Jonas foi um profeta bíblico que ele viveu mais ou menos no meado do século 8 a.C. E como profeta tem a função de transmitir o recado de Deus para o povo. E aí Deus chegou para Jonas e falou que ele tinha que transmitir um recado para o povo que morava numa cidade chamada Nínive. Essa cidade estava cometendo algumas coisas que não agradavam ao Senhor e chegou e Deus observou e viu e pediu e determinou para que Jonas fosse a Nínive e transmitisse o recado de Deus para aquela cidade. E o que Jonas fez ao receber o recado de Deus? Jonas fugiu. Ele não quis obedecer o mandamento de Deus. E aí, nessa fuga de Jonas, ele entrou num barco para ir para uma outra cidade e tal. E no barco que ele estava, com o objetivo de chegar a uma outra cidade, e no período da viagem em alto mar, Deus enviou um vento que fizesse com que o mar ficasse revolto e chuva, e o barco começou a balançar com muita força, com perigo de até afundar. E aí os marinheiros do barco ficaram preocupados, todo mundo com medo e orando aos seus deuses e jogando cargas fora para aliviar o peso, e nada adiantava. E Jonas desceu ao porão do barco e ali ele se escondeu e estava dormindo, enquanto estava todo mundo do barco preocupado que o barco fosse afundar. E aí o comandante ou um marinheiro desceu, viu Jonas lá e falou, vem cá, você não vai fazer nada? Estamos lá lutando, trabalhando para que o barco não afundasse. Ora ao seu Deus para que essa tempestade possa ser aliviada. Quando Jonas falou, não, mas eu sei por que isso está acontecendo. Eu sou profeta e eu desobedeci a ordem do meu Deus. E aí levaram ele até o comandante perguntou, o que nós temos que fazer? E começou a dialogar com Jonas. Aí Jonas falou, essa tempestade não vai passar enquanto eu estiver aqui, me joga ao mar. E aí o problema será solucionado. Mesmo Jonas falou que jogasse ao mar para que o problema fosse solucionado, e assim o fizeram. E assim que Jonas foi jogado ao mar, veio um peixe, um grande peixe, e engoliu Jonas. E Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E ali naquele período, naquela luta, naquele sofrimento, naquela dor, Jonas orou ao Senhor. E falando com Deus, para que Deus pudesse dar uma chance para ele, para que ele pudesse ter novamente a chance de voltar e cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele, porque o sofrimento dele no ventre do peixe era muito grande. E aí vocês perguntam, pastor, como ele conseguiu sobreviver no ventre do peixe durante 3 dias? Meus queridos, quando nós oramos ao Senhor, oramos com fé. E quando a gente lê a palavra de Deus, também nós temos que ler com fé. Tem questionamento que a gente tem que fazer e temos que orar ao Senhor e entender que Deus é aquele que tem poder para todas as coisas. O livro de Jonas, ele tem 4 capítulos. Leia e você vai ver, são capítulos curtos. E você vai entender que Deus tem poder para todas as coisas, ok? E aí Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra. E Jonas foi vomitado em terra. Mas Deus não colocou, os estudiosos dizem que Jonas não foi vomitado em Nínive. Não, Deus vomitou Jonas em terra, diz a palavra do Senhor, e aí entendemos que Jonas teve que fazer uma caminhada para chegar até Nínive. E Nínive chegou, e ele chegando até Nínive é uma cidade muito grande, 3 dias de caminhada, e ele, Jonas, obedecendo a palavra de Deus, Deus sabendo que Jonas não tinha obedecido a palavra dele, fez com que o peixe vomitasse Jonas
em um local que não era muito perto de Nínive, para que Jonas pudesse caminhar e entender que temos que obedecer à vontade do Senhor. E Jonas, ao chegar em Nínive, cumpriu tudo aquilo que Deus tinha falado. Começou a profetizar na cidade de Nínive, dizendo tudo aquilo que Deus tinha determinado. E o que aconteceu? O povo se arrependeu dos seus pecados, se converteram ao Senhor. Isso chegou ao conhecimento do rei. O rei também se converteu, determinou um decreto para que todos pudessem obedecer à palavra de Deus. E isso fica uma história para cada um de nós, para que nós pudéssemos pensar e ver. Eu tenho que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer ao Senhor. E aí você vê que Jonas tentou até fugir da presença de Deus e não conseguiu. Tentou se esconder e não conseguiu. Salmo 139, o versos... Eu vou ler para vocês. Salmo 139, ele nos fala sobre isso, né? Sobre essa tentativa, às vezes, que nós fazemos para fugir da presença de Deus. Salmo 139, a partir do verso 7, nos diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se for a minha cama ao profundo abismo, lá também estás. Se as asas da alva me determinar nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O salmista está dizendo, Salmo 139, a partir do verso 7, e diz que não adianta eu tentar fugir para qualquer lugar, que ali tu também vai estar. Então, meu querido, é muito melhor obedecer ao Senhor. E se Deus nessa manhã está falando no teu coração determinadas coisas, cumpra, obedeça, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Então é melhor obedecer do que depois cumprir e sentir a mão pesada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obedeça ao Senhor e saiba que Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém?